Aleluia, paz do Senhor, irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus, que Deus esteja abençoando você ricamente nessa manhã abençoada que o Senhor escolheu que você pudesse acordar nessa manhã. Que bênção podermos começar esse dia na presença de Deus, sabendo que Deus é conosco, oh glória. Salmo 143, versículo 8. Psalm 143, oh glória. Salmo 143, versículo 8. Bem cedo pela manhã, faze-me ouvir do teu amor leal, pois em ti eu confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Obrigado, Pai, por esta manhã maravilhosa. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça e pelo privilégio de, como teus filhos, podermos chegar ao trono da tua graça, termos essa audiência celestial contigo, sabendo que tu sempre ouves, que tu sempre estás à disposição e que tu tens saudade, Senhor Deus, de nós te procurarmos de todo o coração. Ensina-nos nos teus preceitos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O salmista está numa situação desesperadora. Aparentemente o inimigo está à porta, cercado completamente, e ele começa o salmo dizendo: ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde-me por tua fidelidade, por tua justiça. A expressão em hebraico aqui, quando ele fala, ouve, Senhor, minha oração, tem um termo de urgência. Quer dizer, eu preciso da resposta agora, eu preciso que você me ouça agora, eu preciso de uma intervenção sobrenatural agora. Você conhece esse tipo de oração? E ele já chega no versículo seguinte e fala, olha, mas não leves o teu servo em julgamento. É aquela história quando você pede algo para o teu pai te lembra dos erros que você cometeu. Conhece essa conversa entre pai e filho, ou com a mãe? Você pede algo para ela e ela te lembra tudo que você fez de errado. E o salmista chega, olha, eu preciso de uma intervenção urgente, a situação está braba, mas não vem me acusando das coisas que aconteceram. Ele fala, não vem com julgamento, porque nenhum ser humano poderia subsistir ao julgamento divino. Deus, ele tem um propósito em nossas vidas e às vezes ele permite nós passarmos pelo vale para que nós possamos crescer espiritualmente, avançar em questão de tomar posse daquilo que ele tem na sua imensa graça nas nossas vidas. E ele chega no versículo 8 e diz, faz-me ouvir do teu amor leal bem cedo pela manhã. Ele chega mostrando que quando acordar, eu preciso dessa esperança, eu preciso dessa motivação, eu preciso dessa promessa, eu preciso da palavra de Deus que me dê consolo, me dê certeza, tudo vai dar certo. Você vai vencer. Deus está contigo. Você não está sozinho. Quantas vezes nos sentimos totalmente desanimados? E o salmista, ele mostra isso. No versículo 3, o inimigo persegue-me e esmaga-me ao chão. Ele me faz morar nas trevas. E ele fala no versículo 4, meu espírito desanimado. Sem esperança, sendo sempre novamente lembrado de quão perecível, de quão falho, de quantas vezes não conseguimos alcançar os nossos objetivos. E o salmista, ele tem a resposta, ele vem ao Senhor, ele clama ao Senhor, ele ora ao Senhor, ele grita ao Senhor, ele sabe que só Deus pode prover nessa situação. Muitas vezes tentamos alternativas, esquecemos de buscar primeiro o Senhor. Ele fala no versículo 5, eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero que as tuas mãos têm feito. Quando nos lembramos do passado, devemos lembrar apenas para lembrar daquilo que Deus fez. Não das falhas, não dos ataques, não dos pecados, não da onde nós falhamos. O salmista se lembra do passado para lembrar das grandes coisas que Deus fez. E quando ele olha para trás, ele tem que dizer, grandes coisas fez o Senhor, estou alegre. Ele lembra que Deus já salvou, que Deus já restaurou, que Deus já cuidou. Quantas vezes Deus não cuidou? Quantas vezes Deus o livrou dos filisteus? Foram muitas vezes, mas ele está acuado, ele está desesperado. Aí ele lembra a sua alma de todas as vezes que ele esteve em situações similares e Deus o ajudou, e Deus resgatou, e Deus cuidou, e Deus salvou, e Deus veio com providência. Quando olhamos para trás, temos que olhar para trás com o foco de agradecimento.
de louvar a Deus por tudo que Ele tem feito, por agradecer a Deus de ter nos conduzido na caminhada, de estar conosco na aflição e não nos deixar sozinhos em momento de desespero. Ele diz no versículo 6, eu levanto as minhas mãos para ti, como a terra árida, tenho sede de ti. Ele tem saudade de Deus. Ele tem esse anseio pela presença de Deus na sua vida. E às vezes nós só conseguimos entender isso quando passamos por situações em que não estamos nos desvirtuando e em que a nossa atenção não está desfocada. Nós que somos nessa geração de mídia, nós muitas vezes não percebemos o quanto estamos desfocados em relação a Deus. Porque Deus, Ele quer exclusividade, e isso hoje em dia praticamente não existe. Você está muito desfocado porque tem tanto entretenimento, quer seja por mídia, por pessoas. Toda vez que Deus quis usar um servo seu para trazer a palavra, Deus teve que trazê-lo recluso a um lugar para que ele pudesse estar somente concentrado naquilo que Deus queria fazer. A Bíblia fala no último livro da Bíblia, em Apocalipse, que quando Deus escolheu um servo para escrever essa carta, escrever o Apocalipse, ele pegou João que estava preso na ilha de Patmos, que ele estava isolado, que ele estava confinado, que ele não tinha nenhuma outra ocupação, que ele estava lá nessa situação. E Deus escolhe ele para escrever essa carta, porque ele não estava desfocado, ele não estava distraído. Quando Deus escolhe Paulo para escrever certas cartas, praticamente cada carta, antes de escrever, Deus permitiu que ele fosse preso. Porque dentro do presídio, o teu clamor é a Deus, você ouve mais a Deus. Em situação do vale, você dá mais atenção a Deus, você não está distraído com aquilo que muitas vezes tira o nosso foco ou que nos faz termos ídolos. A nossa família, o nosso bem-estar, as nossas finanças, a nossa saúde. E assim o salmista, ele agora, numa situação de desespero, de perseguição, o seu foco volta para Deus. E quantas vezes o nosso foco volta para Deus só quando estamos em situação de desespero, quando estamos em situação de luta. Eu lembro de um irmão bem conhecido, um atleta muito conhecido aqui, nós tentamos falar para ele do amor de Deus, e praticamente não foi possível. Até que um dia ele teve uma dificuldade e estava recluso numa penitenciária. Depois de vários meses conseguimos visitá-lo e ele chorando nos abraçou. Ele aceitou Jesus na sua vida, ele foi completamente restaurado. Porque existem momentos na nossa vida em que estamos sós, em que estamos sem qualquer outra atividade, sem qualquer desfoco. E nos concentramos a Deus. E às vezes Deus precisa permitir algumas situações para que nós possamos voltar a Ele, para que nós possamos dar a nossa prioridade para Ele. No versículo 7 ele diz, apressa-te em atender. Existem situações na nossa vida que a gente precisa de uma resposta imediata. A coisa está pegando fogo, a situação está muito periclitante. E você precisa de uma resposta. E como é maravilhoso quando chegamos, o salmista, ele teve a atitude certa, oração. Ele teve a direção certa para Deus. E ele teve a entonação certa, em desespero, suplicando a Deus. Não era uma oração simplesmente, abençoa essa refeição, não era uma oração, abençoa esse dia, era uma oração que bem cedo pela manhã, eu preciso de uma resposta, eu preciso da tua intervenção, eu preciso do teu cuidado, eu preciso da tua proteção, eu preciso de uma palavra de conforto no meu coração, dizendo, olha, não te preocupes, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai terminar bem. O inimigo quer me matar, eu estou afrontado, estou em volta de inimigos que me cercaram, estou desesperado, só Deus pode me tirar dessa situação. E às vezes precisamos de uma situação dessas para novamente nos concentrarmos em Deus. Muitas vezes estamos tão desfocados, nós nos desvirtuamos. Eu vejo isso em muitas igrejas depois da pandemia, quantas pessoas que não voltaram mais para Deus. Estava conversando com uma irmã que agora teve um problema muito sério, primeira vez que depois de corona novamente veio à casa do Senhor. Ela falou, não sei porquê, mas as coisas me desviaram, me desvirtuaram da presença de Deus. E muitas vezes Deus precisa permitir uma situação de angústia para nós voltarmos a Deus. E ele fala no versículo 7, apressa-te em responder-me, Senhor, o meu espírito se abate. Espírito abatido.
Eu acho que é o que nós mais temos visto ultimamente em nossa volta. Pessoas abatidas. E aí ele fala no versículo 8, faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã. Da tua graça bondosa. Essa palavra hebraica, hesed. King James traduz love kindly. É essa bondade cheia de amor de Deus. Ele falou, eu preciso ouvir esse amor cheio da tua bondade, para que eu possa novamente ter esperança. E ele faz, pois em ti eu confio, mostra-me o caminho que eu devo seguir. Muitas vezes a nossa visão está conturbada, não vemos mais claramente, as coisas estão cada vez mais embaçadas, quer seja em questão do nosso futuro, da nossa vida em relação aos relacionamentos, à política, mesmo a nossa fé. Eu preciso novamente de uma limpeza nos meus olhos, eu preciso ver claramente, eu preciso de uma direção de ti, Senhor. Só tu conheces o meu futuro. Como é maravilhoso que o salmista tinha uma característica, ele sempre voltava para Deus, ele sempre voltava a ter o seu amor ao Senhor, ele sempre mostrava que é só Deus que pode mudar a sua história. Ele diz, pois a ti elevo a minha alma. A tradução alemã diz, por ti eu anseio, por ti tenho saudades. Ai, irmão, você ainda tem saudades da presença de Deus, saudades do secreto, saudades da sua palavra, saudades da reunião de oração, saudades do clamor na presença de Deus. Nós precisamos ter mais saudade de Deus, onde Deus quer ministrar a nossa vida, onde Deus quer que nós novamente andemos nesse caminho. Ele fala no versículo 10, ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és Deus e só teu bondoso Espírito. Nós precisamos aprender a não só ouvir, mas obedecer. É muito difícil, ultimamente, nessa nova conotação de liberdade que nós temos no mundo ocidental, nós muitas vezes nos distanciamos da obediência ao Pai. E como é maravilhoso o Pai, quando ele tem esse amor, e o Pai ele quer a presença do Filho. É maravilhoso quando nós conseguimos viver, eu já estou numa idade, eu tenho netos hoje, e quando você tem netos, o teu amor tem uma dimensão muito diferente. Quando você cria seus filhos, muitas vezes você comete muitos erros porque você quer ver resultados. Mas quando você tem uma segunda chance, você vê que o que importa é o amor, é a presença. E muitas vezes esquecemos o que importa para Deus é a tua presença. Você chegar na casa do Senhor. E isso é o maravilhoso. Deus, ele quer operar. Ele quer fazer a obra na sua vida. O Senhor Jesus, já com a idade tenra, ele quando saíram de Jerusalém, ele voltou, ele estava no templo. E os pais perguntaram por que ele não sabe que eu tenho que estar na casa do meu pai. Ele tinha essa saudade de saber que precisamos do Pai. Nós precisamos do Pai, irmão. Nós precisamos do consolo do Pai, nós precisamos da palavra do Pai, nós precisamos ter saudade do Pai, nós precisamos voltar à palavra. E o salmista diz, já cedo pela manhã, esse amor cativava ele. E essa é a minha oração, que Deus possa estar ministrando no seu coração. E Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar, Senhor Deus, pelo teu amor. Senhor Deus, que já nas primeiras horas do dia, já quando ainda está escuro, Senhor Deus, tu tens anseio em se relacionar conosco, tu tens saudade de nós. Perdoa, Pai, quando tantas vezes desfocados, tantas vezes distraídos, tantas vezes entretidos com mídia, tantas vezes, Senhor Deus, desperdiçando horas apenas em entretenimento, não buscamos a tua presença, Senhor. Ó, Senhor, como é triste quando precisa vir uma situação que realmente é uma situação difícil, para que só daí nos lembremos de Deus. Ó Deus, faz-nos voltar aos teus preceitos, ensina-me o prazer da tua presença, faz-nos, Senhor Deus, ficar atentos para a tua palavra, Senhor, que possamos entender, ouvir a tua palavra, conseguir discernir o teu Santo Espírito nos explanando a tua palavra, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem nos direcionar, não permita que nos afastemos, não permita que nos erramos, Senhor. Faz-nos ficar, Senhor Deus, diante da tua palavra. Precisamos de ti. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua fidelidade, Senhor. Nós te louvamos e te glorificamos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.